Meus amados irmãos, essa é uma regra, é um padrão da igreja de hoje. Não pode participar de coisas sacrificadas, oferecidas a ídolos. O que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, tudo aquilo que tira você de Deus. Será que isso aqui não é um ídolo? Será que isso aqui não é um ídolo? Será que esse ídolo aqui não está tirando o nosso momento de oração, o nosso momento de louvor? Será que esse ídolo aqui não está tirando-nos de um culto a Deus? Será que ele não está tirando a gente de ter comunhão? Será que esse ídolo aqui realmente ele não está tomando o nosso tempo todo? O que mais que poderia ser ídolo? Tudo aquilo que nos tira de Deus. Então, coisas sacrificadas a ídolos. Cuidado com o seu ídolo, porque essas coisas é pecado, segundo o que o Espírito Santo revela aqui em Atos dos Apóstolos. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o pastor Paulo Henrique Vendrameto, CGADB 59587. Antes de iniciarmos essa aula, pedimos gentilmente que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha ou o seu dislike, informando qual é o motivo do seu desagrado ou do seu agrado pelo nosso vídeo. Se você achar que é importante, compartilhe esse vídeo com alguém que você entenda que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Nós estamos aí no encerramento, hoje é a última aula do nosso trimestre, a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão, fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós tivemos esse trimestre um tema muito relevante para a nossa igreja. Não só para a nossa igreja, mas de modo geral, o significado da ideia de uma igreja. Sempre que nós falamos de igreja, é importante a gente ter como referência que todas as coisas precisam de uma métrica, precisam de uma medida. Quando nós vamos comprar algo no mercado, por exemplo, a gente espera que alguém coloque lá a carne que deu 1 quilo, que realmente tenha dado 1 quilo. Que você vá comprar 1 litro de leite, que realmente tenha 1 litro de leite. Mas como definir o que é 1 litro, o que é 1 quilo, o que é 1 metro? Aí nós temos um padrão de medida, do qual todas as outras medidas são tiradas daquele padrão de medida. Nós temos, por exemplo, uma métrica de conduta, de fé, de padrão. O que é? As Sagradas Escrituras. Isso é certo ou é errado? Como que a gente faz? A gente olha na Escritura. A Escritura que vai dizer se o nosso comportamento está numa reta ou não. Quando nós estamos fazendo uma construção, o pedreiro coloca um prumo na parede, para quê? Para saber se ela está alinhada ou se ela está pensa para um lado ou para o outro lado. Se tiver pensa, vai ter que arrumar, colocar num lugar para que a construção no final não caia. E a igreja, qual é a métrica da igreja? Qual é o padrão? Qual é o modelo que deve ser seguido? Então, nesse trimestre, nós estudamos exatamente sobre o padrão de uma igreja. E usando a igreja bíblica de Jerusalém, aonde vamos tomar ela como modelo. E o modelo inicial, como era a igreja de Jerusalém? A igreja de Jerusalém, ela começa com uma ação do qual Jesus coloca como uma promessa do Pai. A promessa que o Pai deu, uma promessa de enviar o Consolador, a promessa de enviar o Espírito Santo para que habitasse, para que estivesse em nós, como ele diz. E quando o Espírito Santo chega, a gente vai ver que tem uma diferença muito grande na igreja. Antes da descida do Espírito Santo, aqueles irmãos que viram Jesus ressurreto, que Jesus passou 40 dias ali conversando com os irmãos da igreja, eles falavam de Jesus, eles tentavam levar Jesus, mas ninguém compreendia, ninguém entendia, ninguém conseguia concordar com aquilo ou aceitar aquela mensagem. Até o dia em que aqueles irmãos estavam reunidos em Jerusalém, e Jesus foi muito claro no Monte das Oliveiras: vocês fiquem ali e não saia para pregar, não saia para ensinar, até
até que vocês sejam revestidos de poder. Vocês ficam ali, até que vocês sejam revestidos de poder. E dessa forma, eles ficarem naquele dia do Pentecoste. A igreja então é inaugurada com a presença gloriosa da pessoa bendita do Espírito Santo, quando ele chega naquele lugar e de forma perceptível, de forma audível, de forma visível, se percebe ali a presença de Deus naquele ambiente, enchendo aquelas pessoas do Espírito Santo, e elas falam em línguas estranhas, movimentos, som como de um vento, línguas repartidas como que de fogo, e Pedro então sai lá para fora e faz um discurso para aquela multidão, e quase 3.000 pessoas aceitam Jesus como Salvador numa única pregação. Logo em seguida, outra pregação, mais 5.000 pessoas, e mais pregações, e mais pessoas, e mais pessoas, e a igreja expandiu de uma forma extraordinária. A igreja de Jerusalém, então, ela nasce no dia do Pentecoste. Por isso ela é uma igreja que ela é um modelo para nós. Ela é a nossa métrica, é o nosso prumo, é a nossa medida. Será que a nossa igreja, como igreja, ela está alinhada? Será que ela não está pendendo para um lado ou para o outro? Será que ela não precisa ser ajustada? Qual o modelo? A igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era fiel à pregação do evangelho. Quando a igreja ia levar a palavra, ela sempre se pautava pelo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. E por mais que Jesus tenha dito, por mais que os profetas que João Batista tinha dito, que os discípulos falassem, mas sempre, inclusive Jesus, sempre que ele falava alguma coisa, ele disse, está escrito, está escrito, está escrito na lei, nos profetas, está escrito, né? Então usava-se sempre a Bíblia como referência, o Antigo Testamento como referência. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Por isso, uma igreja cheia do Espírito Santo, fiel à pregação do Evangelho, automaticamente também era cheia de amor pelas pessoas, pelas almas que necessitavam de salvação. Uma igreja cheia de amor, mas uma igreja que não era conivente com mentira, com qualquer fofoca, com qualquer coisa que viesse atrapalhar ali o andamento da igreja. Alguns irmãos vieram ali com uma mentirazinha, tentando iludir o pastor da igreja, no caso Pedro, e eles morrem ali, porque o Espírito Santo dele disse assim, vocês mentiram ao Espírito Santo. Então Ananias e Safira ali foram sepultados por causa da mentira. Uma igreja que também não tinha medo de perseguição, independente da situação. Vocês vão ser presos, pois então a gente vai pregar e depois a gente vai ser preso. Mas vocês vão ser jogados no Coliseu, mas então a gente vai pregar e depois a gente vai para o Coliseu. Se tiver que ser perseguido, a gente vai ser perseguido, mas nós não vamos deixar de pregar o Evangelho. E a igreja que enfrentava os seus problemas tinha situações que não tinha como resolver, então vamos sentar aqui e vamos resolver, achar a melhor situação, que foi o que aconteceu com a instituição dos diáconos. Uma igreja que se arrisca. Pedro estava lá diante do sacerdote, olha, se vocês eu quero que vocês parem de falar sobre esse nome Jesus. E Pedro falou, não, nós vamos continuar falando, porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. Uma igreja que se arriscava, oferecia-se ao sacrifício para que o evangelho fosse levado adiante. Uma igreja que crescia, não era uma igreja estagnada, que não desenvolvia, não, era uma igreja que crescia exponencialmente. Cada dia a Bíblia diz que o Senhor ia agregando àqueles irmãos mais vidas para Cristo. A igreja também tinha um caráter missionário, a igreja que ela inicia ali em Jerusalém, mas ela começa a sair do povo judeu, vai atrás dos gentios. Pedro, por exemplo, vai na casa de Cornélio, quando Cornélio aceita Cristo. Depois nós vimos já na lição passada aqueles irmãos que fugiam da perseguição. Sai alguns irmãos ali, vai para Antioquia, na Síria, e ali eles começam a falar para pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre o cristianismo ou mesmo sobre o judaísmo. E ali eles começam a ganhar almas para Jesus num trabalho missionário extraordinário. E hoje nós vamos falar sobre a Assembleia Geral em Jerusalém. É importante a gente frisar aqui a questão doutrinária que foi levantada. A questão doutrinária levantada para que houvesse
essa conversão, essa reunião, essa assembleia lá em Jerusalém, ela se deu, a gente vai ver em Atos 15, ela se deu quando Paulo e Barnabé, nós aprendemos aqui na aula passada que aqueles irmãos leigos chegaram na Antioquia, pregaram o evangelho, as pessoas aceitaram Jesus. Jerusalém manda Barnabé lá para ver o que estava acontecendo. Barnabé se alegra com tudo aquilo que Deus fazia ali, mas percebeu que aquelas pessoas precisavam ser discipuladas, instruídas na palavra. Então eles pegaram, Barnabé vai em Tarso, busca Paulo, traz Paulo para cá, eles ficam um ano ensinando aquela igreja ali, e depois a Bíblia diz que eles estavam orando ali naquela igreja, quando o Espírito Santo falou: me separa Paulo e Barnabé, que eu tenho uma obra para ele fazer. Naquele momento eles oram por Paulo e Barnabé, e eles são enviados na primeira viagem missionária para pregar o evangelho. E Paulo e Silas viajam, vão a várias cidades, como nós temos aí na Bíblia, e quando eles chegam de volta a Antioquia, eles então começam a falar sobre os feitos de Deus na viagem missionária. Porém, uma coisa chamou a atenção de alguns irmãos fariseus, judeus, que tinham se convertido na igreja de Antioquia. É que Paulo e Barnabé começam a dizer: olha, a gente pregou o evangelho, e naquela pregação do evangelho ali, as pessoas foram aceitando Jesus como Salvador, e elas foram batizadas no Espírito Santo, e nós batizamos ele nas águas, e nós abrimos igreja e deixamos a igreja lá. E eles estão desenvolvendo, estão crescendo e tal. Muitos milagres aconteceram no meio daquele povo. Nós orávamos, Jesus curava, e aqueles irmãos que aceitaram Jesus começaram a pregar, e Jesus salvava, e aquelas pessoas que estavam ali começaram a receber dons de revelação, de cura, dom de profecia, eles começaram a receber dons espirituais, e a igreja começou a crescer, e a gente já nomeou um irmão daquele lá para cuidar lá de um ponto de culto, e nós já fomos para outro ponto de culto, e a igreja está crescendo, e eles todos eufóricos ali, contando como que o evangelho alcançou aquelas pessoas. Mas um detalhe chamou a atenção: aquelas pessoas não eram judias. Aquelas pessoas do qual Paulo e Barnabé, na sua maioria que aceitaram a Cristo, não que não houvesse, mas a sua grande maioria, eram o que chamamos de gentil, né? Aqueles que não são judeus. E aí esses irmãos começaram então a ficar incomodados com aquele relatório de Paulo e Barnabé. Eles não concordavam com o fato de alguém que não pertencia à descendência de Abraão, que não era filho de Abraão, que não era circuncidado, que não cumpria com as regras da lei de Moisés, eles não poderiam fazer parte da promessa dada para Abraão. E aí começou então uma confusão, um confronto ali doutrinário entre Paulo e Barnabé e esses judeus, esses crentes judaizantes que defendiam o judaísmo. A questão foi crescendo, tomou uma proporção bastante significativa, a ponto da igreja de Antioquia falar: olha, nós vamos ter que resolver isso. E como que nós vamos resolver essa questão? Vamos mandar para quem pode resolver. Vamos procurar os apóstolos, vamos procurar Pedro, Tiago, João, Filipe, enfim, vamos procurar esse pessoal lá para eles nos dar uma resposta então sobre o que nós temos que fazer nessa situação. Então foi dessa forma que essa questão voltou de Jerusalém. Isso nós estamos já há alguns anos lá na frente, né? Veja que Paulo já tinha aceitado Jesus, Paulo já estava na primeira viagem missionária, a igreja já tinha saído de Jerusalém, Judéia, Samaria, já estava em Antioquia e agora na viagem missionária no mundo da época praticamente todo, e agora tinha aqueles irmãos falando assim: olha, para que esses gentios possam fazer parte da igreja, eles precisam seguir as leis de Moisés e precisam ter a marca da herança de Abraão, que era a circuncisão. E de imediato Pedro começa a ouvir aquilo ali, e
E aqueles judaizantes chegam ali em Jerusalém e traz essa demanda e questiona, né? Eu acredito que Paulo e Barnabé escutam, porque a coisa esquentou e ficou escutando, e Pedro então olha aquilo e fala: rapaz, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que resolver isso. Por quê? Porque a questão, ela não poderia ser a solução, ela não poderia ser uma solução fictícia, não podia ser uma solução subjetiva, tinha que ser uma solução direta, objetiva, bater um martelo. E a salvação, agora, ela estava colocada em xeque. É necessário seguir o rito judaico? É necessário crer em Cristo pela fé, que era o que Paulo pregava? Aí Pedro então faz uma consideração e ele diz assim, ele retoma aquela situação lá de Cesareia. Quando ele chega, eu imagino Pedro ali na reunião, ele dizendo: olha, irmão, deixa eu falar um negócio para vocês. Alguns anos atrás, eu estava lá na casa de Simão, quando tive uma visão mandando eu seguir alguns homens. Quando eu tive a visão, bateu na porta. Eu fui descobrir o que era. Um anjo apareceu para um gentil. Não foi para um judeu, para um gentil. E o anjo apareceu para o gentil e mandou o gentil me chamar. E eu fui lá, levei até alguns irmãos que estão aqui e tal. E levei os irmãos lá. Quando nós chegamos lá, eu falei de Jesus para eles. Falei que Jesus era o Salvador da humanidade e tal. E eles aceitaram: eu quero aceitar Jesus. Então tá bom, então vocês ajoelhem aí que nós vamos orar por vocês. Só que quando a gente começou a orar pelos aqueles irmãos lá, aquela família toda que estava ali, de Cornélio, ajoelhada, o Espírito Santo desceu sobre eles igual desceu para nós lá em Jerusalém, igual desceu para nós lá no cenáculo. E ao final, quando eles terminam de todo alegre ali, vendo ali que o Espírito Santo tinha descido sobre ele, vendo ali que eles estavam falando em línguas, vendo ali que eles estavam de fato chorando, alegre, profetizando, de repente aquelas pessoas levantam da oração e falam: agora eu quero ser batizado porque eu quero fazer parte dessa igreja. E aí nós falamos assim: como que a gente pode negar o batismo nas águas para ele? E nós fomos lá e batizamos os irmãos, porque eles foram batizados com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo recebeu eles, nós não podíamos negar de receber eles. Então eles foram recebidos pelo Espírito Santo e foram recebidos por nós também. Agora, aí Pedro diz em Atos 15:8, e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando àquelas pessoas o Espírito Santo, assim como também a nós. Aquela experiência de Cesareia na casa de Cornélio havia sido uma experiência muito clara, objetiva, algo físico, observável, do qual Pedro e todos os irmãos que ali estavam entenderam que o Espírito Santo desceu sobre eles, entenderam que eles foram batizados com o Espírito Santo. Isso mostra a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, que biblicamente é a manifestação através das línguas estranhas, né? Então Pedro apresenta esse argumento esperando que aqueles irmãos ali, os apóstolos ali, entendessem sobre o que estava acontecendo. No mesmo momento, Paulo fala: olha, aconteceu a mesma coisa lá na Galácia. Quando eu cheguei lá, os irmãos estavam lá, eu falei: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Falaram: a gente nem sabe o que é Espírito Santo. Deixa eu orar para vocês. E o Espírito Santo batizou eles foram cheios do Espírito Santo lá também. Então Paulo deixa claro que também que esse recebimento do Espírito Santo era algo observável. Foi possível observar que aquelas pessoas tinham sido batizadas com o Espírito Santo, e aquelas pessoas tinham consciências que elas também tinham sido cheias do Espírito Santo. Bom, enquanto Pedro e Paulo buscam fundamentar a sua tese em cima dessas experiências pentecostal, Tiago, irmão de Jesus, chega e fala assim: olha, acontece que tem um detalhe. Com essa questão que eles estão apresentando aí, as palavras dos profetas concordam de que os gentios entrariam para a descendência. Então a aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação dos irmãos que estavam ali tentando encaixar os gentios. Não, era algo que havia respaldo nas escrituras sagradas,
E Deus já havia, segundo Tiago, Deus já havia mostrado isso para os antigos profetas, de que os gentios também fariam parte do seu povo. Então era um fator divino, do qual os apóstolos não poderiam interferir. Era fruto não de uma obediência como era exigido de Israel, uma obediência às leis, mas era fruto da graça divina. E nada mais precisava ser acrescentado a essa graça que Deus resolveu dar para os gentios. Então, a gente vai perceber nessa reunião, nessa assembleia em Jerusalém, e é importante a gente notar o papel que é dado aí ao Espírito Santo nas tomadas de decisões. Veja só como foi o resultado da decisão. Em Atos 15, 28, ele diz assim, apareceu bem a nós e ao Espírito Santo, ou apareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomarmos essa decisão. O Espírito Santo, ele não era visto só como uma doutrina da palavra. O Espírito Santo não era visto só como uma pessoa da Trindade que deveria ser estudada. Não, o Espírito Santo era uma pessoa ativa que participava todos os dias das reuniões da igreja. Então, a mesma expressão a gente vai ver em Atos 5:32, quando Pedro, lá sendo interrogado pelos sacerdotes, ele disse, olha, nós estamos falando isso aqui para vocês e nós damos testemunho disso, de que Deus fez tudo isso mesmo, que Jesus fez tudo, nós e o Espírito Santo também, que Deus deu àqueles que obedecem. No versículo 32 está escrito aí, o Espírito Santo estava neles, ajudando eles a tomar a decisão e dizendo, olha, o Espírito Santo também concorda com o que nós estamos falando. Olha que legal. O Espírito Santo não era só uma pessoa aleatória da história da Bíblia. Não, o Espírito Santo era alguém que participava com os apóstolos da vida cotidiana. Então, o texto de Atos 15, 28, ele dá uma noção de como era feita essa orientação do Espírito Santo. Era feita através dos dons espirituais, né? Inclusive fala que Judas e Silas, que eram duas pessoas que levaram a carta junto com Paulo e Barnabé, eles eram profetas, então Deus usava eles e eram profetas de verdade. Mas pastor, como assim profeta de verdade? Pois é, nós temos pessoas por aí dizendo, Deus mandou dizer o que Deus não mandou. Nós temos pessoas aí falando, olha, vai acontecer tal coisa, tal dia, tal hora, depois não acontece nada. Ou seja, não foi Deus que fez. Esses profetas eram profetas verdadeiros. E nós que somos assembleanos, nós entendemos e conhecemos e sabemos que Deus usa pessoas em profecia, em revelações, em dons espirituais, de verdade mesmo. Pessoas cheias do Espírito Santo no padrão da igreja de Jerusalém. Então nós entendemos quando o Espírito Santo fala conosco de verdade e quando é só alguém com falácia que não tem medo da mão de Deus. Então isso explica como as coisas funcionavam ali naquela primeira igreja em Jerusalém. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser o padrão da nossa igreja. Deve ser a métrica, o modelo que nós temos que seguir. A presença do Espírito Santo na igreja. Depois de muitos debates ali naquela reunião, então o parecer da Assembleia foi, olha, pareceu bem a nós, ao Espírito Santo e a nós, e nós vamos aplicar aqui a decisão. A decisão aplicada pelos apóstolos foi, olha, os gentios não precisam seguir todas as regras judaicas, mas existem algumas coisas que eles precisam seguir. Primeiro, eles não podem participar de coisa sacrificada a ídolos. Meus amados irmãos, essa é uma regra, é um padrão da igreja de hoje. Não pode participar de coisas sacrificadas, oferecidas a ídolos. O que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, tudo aquilo que tira você de Deus e coloca ali para que você não possa ver Deus. Então você está vendo aquilo ali, você está vendo para algo que está te tirando a visão divina. Então é o ídolo, é aquilo que está te tirando a atenção de Deus. E aí nós temos como padrão, a gente tem que ídolo é o quê? Aquela imagem de escultura que está ali, que as pessoas se dobram ali diante delas e tal. Mas nós temos novos ídolos modernos. Por exemplo, há pessoas que se
ela tiver que orar, jejuar, e se Jesus revelar para alguém, olha, eu estou voltando hoje, que isso não é possível, tá? Porque esse dia e hora ninguém sabe, só para uma didática aqui, se Jesus revelasse para alguém, eu vou vir hoje à noite, mas hoje à noite tem o show do fulano de tal, eu vou pro show e se Jesus quiser ele vai me buscar lá no show, isso mostra que essa pessoa lá do show, ela é mais importante do que o culto a Deus, ela é mais importante do que a sua devoção a Deus, ela é mais importante do que o seu amor ao próximo. Será que aquele show ele não está assumindo uma posição que está fazendo com que você se curve para ele e deixe outras coisas? Será que isso aqui não é um ídolo? Será que isso aqui não é um ídolo? Será que esse ídolo aqui não está tirando o nosso momento de oração, o nosso momento de louvor? Será que esse ídolo aqui não está tirando-nos de um culto a Deus? Será que ele não está tirando a gente de ter comunhão? Será que esse ídolo aqui realmente ele não está tomando o nosso tempo todo? O que mais que poderia ser ídolo? Tudo aquilo que nos tira de Deus. Então, coisas sacrificadas a ídolos. Cuidado com o seu ídolo, porque essas coisas é pecado, segundo o que o Espírito Santo revela aqui em Atos dos Apóstolos. Também se abster de sangue. Por isso que nós, crentes, não comemos carne sufocada, o frango do pescoço destroncado, né? A carne sufocada e a carne com sangue, ou seja, não comemos chouriço, essas coisas. E, então, dá sacrifício aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é a prática sexual ilícita. Qual é a prática lícita? Casamento. Um homem, uma mulher se casa, se juntam. Essa é a prática sexual lícita. Qual é a prática sexual ilícita? Um homem está casado e pratica ato sexual com outra pessoa. Um homem ou uma mulher não está casado e praticam atos sexuais. Então, tudo que é fora de um casamento é uma fornicação, um ato sexual ilícito. Isso é pecado. E tem muita gente dizendo que é cristão, que vai para o céu e está cantando e está louvando e está... Mas o Espírito Santo não está na pessoa. Não tem como estar. O Espírito Santo ele se entristece com essas coisas. E ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Então, sigamos aí essa orientação, o parecer final da Assembleia de Jerusalém. Vamos fugir dos ídolos, vamos fugir do sangue, da carne sufocada e vamos fugir da fornicação, da prostituição. Então, a gente, concluindo aqui, a gente percebe que a Igreja de Jerusalém procurou resolver essa questão doutrinária, mantendo-se aí a fidelidade à doutrina da salvação pela graça. O legalismo ele tem que ser rejeitado. Os crentes judeus não, eles seguem lá alguns padrões, mas o legalismo sim. Os judeus, aliás, os gentios, nós somos salvos pela misericórdia, pela graça, pela fé que nós temos nessa graça de Deus. A salvação é pela graça, sem as obras da lei. Bom, meus irmãos, concluindo aí, chegamos ao final, não só dessa lição, mas de um trimestre maravilhoso que falou sobre a Igreja de Jerusalém, a métrica da Igreja, né? A Igreja, ela sempre será desafiada a enfrentar problemas que surgem no meio da Igreja. No capítulo 6 de Atos, nós vimos como ela resolveu o conflito, por exemplo, de natureza social, que era provocado por aqueles crentes helenistas de fala grega que ficavam lá sem alimentação. Resolveram então com a instituição do diaconato. Aqui agora nós vemos nessa última lição um problema de natureza doutrinária. Era uma questão muito melindrosa que precisaria ou requeriria ali de muita habilidade por parte da liderança para poder resolver aquela situação. E graças ao parecer de uma liderança sábia e de uma liderança orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus
foi glorificado, e eu e você entendemos até hoje que somos salvos pela graça. No próximo trimestre, domingo que vem, já estaremos participando da nossa nova lição, que fala sobre corpo, alma e espírito. Maravilhosa, escrita pelo nosso pastor Silas Queiroz, né? Aqui de Rondônia. Uma honra para nós estarmos ministrando aqui uma lição de escola bíblica dominical que é esparramada pelo mundo todo, escrito por um conterrâneo nosso, por alguém aqui da nossa terra, né? Que Deus abençoe a cada um, não perca que está maravilhosa o maravilhoso nosso próximo trimestre, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que Deus abençoe a todos.